Vamos fazer uma viagem no tempo? Pensa só num mundo onde o destino de alguém, a vida inteira, já está decidido no momento do nascimento. Sem a menor chance de mudar de vida, sabe? E sem direito de questionar. Pois é, esse era o antigo regime, um sistema que moldou a Europa por séculos e que hoje a gente vai desconstruir parte por parte. Olha só o nosso roteiro para essa jornada. Primeiro, a gente vai entender o que afinal foi o antigo regime. Depois, vamos escalar a pirâmide social da época, entender as regras do jogo lá na corte, conhecer quem foi a estrela desse show, o Rei Sol, e no final, pensar um pouco sobre o que esse mundo tão rígido deixou pra gente. Então, para começar, vamos direto para o básico, para as fundações. O que era exatamente esse sistema que governou a vida de milhões e milhões de pessoas por tanto tempo? E isso já leva a gente para uma pergunta central, né? Se alguém nascia camponês, ia morrer camponês. Se nascia nobre, morria nobre. Como é que uma sociedade inteira conseguia se organizar e funcionar com base nessa imobilidade quase que total? A resposta está bem aqui. O antigo regime era, na essência, um grande pacto de desigualdade. Lá no topo, um rei com poder que se dizia absoluto. E abaixo dele, uma sociedade dividida em ordens ou estados. Onde você nascia determinava todos os seus direitos, deveres e a sua vida inteira. Simples assim. Tá, mas como eram essas divisões na prática? O melhor jeito de entender é imaginar essa sociedade como uma baita pirâmide. Vamos ver quem estava em cada andar desse prédio. Lá na base, segurando todo o peso nas costas, estava o terceiro estado. Pensa em tipo 97% da população. Era um grupo enorme e super variado. Tinha camponês, artesão, médico, advogado e até banqueiro muito rico. A única coisa que unia toda essa gente era não ter título de nobreza e, claro, a obrigação de pagar todos os impostos que bancavam o sistema todo. Um degrauzinho acima, a gente encontra o segundo estado, a nobreza. E nem todo nobre era igual, viu? Tinha a nobreza de espada, que eram os descendentes dos antigos senhores de terras, e tinha a nobreza de toga, que era a galera rica, da burguesia, que comprava títulos ou ganhava do rei por trabalhar para o Estado. Quase no topo da pirâmide estava o primeiro estado, o clero. Só que aqui também tinha uma divisão bem grande. O alto clero, sabe, bispos, cardeais, vinham de famílias nobres e viviam no maior luxo. Já o baixo clero, que eram os padres das aldeias, muitas vezes viviam numa situação tão simples quanto a do povo que eles atendiam. E aqui está ela, a imagem da pirâmide completa. A lição é muito clara. Era um sistema onde uma minoria minúscula, tipo 3% da população, clero e nobreza, não pagava imposto, pegava os melhores cargos e vivia às custas do trabalho de todo o resto. Um sistema de privilégio puro por nascimento. Certo, mas essa pirâmide toda levanta uma dúvida. Como o rei, lá no topo, impedia que os nobres, que também eram bem poderosos, se virassem contra ele? A resposta não estava só nos exércitos, mas em uma coisa muito mais sutil, a etiqueta. Isso mesmo, a etiqueta da corte não era só sobre bons modos, não. Era uma arma política. Ao criar um sistema super complexo de regras, rituais e gestos, o rei forçava os nobres a competirem entre eles para ver quem conseguia mais atenção em vez de ficarem conspirando contra o trono. Era genial, né? E esses dois mundos, nossa, eles quase não se encostavam. Enquanto a nobreza vivia uma espécie de teatro diário, onde o gesto certo na frente do rei podia valer uma grana ou um cargo importante, a imensa maioria da população estava lá, no campo ou nas oficinas, ralando para gerar a riqueza que sustentava todo aquele espetáculo. E olha, ninguém dominou esse jogo de poder e de aparências como Luís XIV, lá da França. Ele não só aperfeiçoou o sistema, ele era o sistema. 72 anos. Esse foi o tempo que Luís XIV ficou no poder. É um reinado tão longo, mas tão longo, que deu tempo para ele moldar a França à imagem dele e virar o maior símbolo do absolutismo. E aqui está o pulo do gato, o segredo do sucesso dele. O poder de Luís XIV não vinha só dos seus exércitos, não. Vinha de uma imagem, de uma marca que foi cuidadosamente construída. Ele sacou que para garantir que as pessoas obedecessem, ele primeiro precisava garantir que elas o admirassem. A vida do rei era um verdadeiro teatro. O acordar do rei, o jantar do rei, o deitar do rei, tudo isso era um ritual público, com dezenas de nobres assistindo. Cada gesto era calculado para reforçar a ideia de que ele não era uma pessoa comum, mas sim o centro do universo, o próprio Sol. A estratégia dele foi brilhante e super metódica. Primeiro, ele tirou os nobres dos castelos deles e levou todo mundo para morar debaixo do seu teto, no luxuosíssimo Palácio de Versalhes.
Lá, ele cultivou essa imagem de Rei Sol e usou cada pintura e escultura como propaganda do seu poder. Quem era rival virou dependente, e a França, bom, a França se curvou. Então, depois de explorar esse mundo tão diferente do nosso, vamos dar uma resumida? Quais são as ideias-chave que a gente precisa guardar para entender o antigo regime? Em resumo, o que a gente tem é uma sociedade dividida em ordens, sem chance de subir na vida, controlada por um rei absolutista que usava a imagem como uma ferramenta de poder, e tudo isso bancado pelos impostos de uma maioria gigantesca que não tinha privilégio nenhum. É o retrato perfeito de um mundo em desequilíbrio. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Uma estrutura tão, mas tão desigual, onde pouquíssima gente vivia às custas de tantos, era como uma pirâmide de ponta cabeça. Era instável por natureza. A única pergunta que restava não era se ela ia cair, mas sim quando.